E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Luiz Antônio, sou administrador do blog Consulta BD e hoje vamos falar dos comandos DTL, Linguagem de Transação de Dados, certo? Primeiramente vamos ao conceito de transação. Uma transação é todo o processo em que criamos, alteramos ou excluímos algo e no final desse processo temos a opção de salvar ou não o que fizemos. Isso é uma transação. Eu vou dar um exemplo bem fácil de entender, que é o caso do Word. Quando criamos um documento ou alteramos um documento, quando vamos fechar sem salvar, ele nos pergunta se queremos salvar o que fizemos ou cancelar. Nesse processo de salvar ou cancelar, isso é uma transação que o Word nos dá a opção, tanto como o Excel, PowerPoint, WordPad, entre outros aplicativos e softwares, certo? No SQL, as transações se baseiam em três comandos básicos: begin_tran ou begin transaction, são o mesmo comando, certo? Commit e rollback. Vou explicar cada um detalhadamente. O begin_tran ou begin transaction, ele é responsável por iniciar uma transação, certo? Ele inicia o processo de inserir, alterar ou excluir no banco. O commit é responsável por terminar a transação e gravar os dados na tabela, ou seja, após fazermos uma inserção, exclusão ou alteração, quando executamos o commit, ele termina a transação, finaliza aquela transação e grava os dados na tabela, certo? E o rollback, ele é responsável por terminar a transação, igual ao commit, e voltar às alterações feitas. Vamos supor que alteramos um dado muito importante e não era para ter alterado aquilo, um determinado valor. Então temos a opção de voltar ao valor original do que estava, certo? Hoje vamos utilizar somente a tabela de vendedor, certo? Eu fiz um select aqui, temos 10 registros e vamos fazer um comando de inserção, inserir um novo vendedor, atualização e uma exclusão, ok? Em ambos os três comandos eu vou usar o commit e o rollback, certo? Vamos primeiramente ao comando de insert. Para começar uma transação, começamos com begin_tran ou begin transaction. Varia de pessoa para pessoa. Eu gosto de usar o begin_tran, certo? E vamos inserir um vendedor com o nome teste1 e sobrenome teste1, certo? Ok? Vamos fazer a inserção. Quando selecionamos para inserir, selecionamos do insert até o begin_tran, certo? Que ele vai iniciar uma transação. Uma linha foi afetada. Quando iniciamos essa transação de inserção de um usuário, clicamos em F5 executar, podemos notar que o vendedor USE foi adicionado com nome teste e sobrenome teste, ok? Mas vamos começar primeiramente com o comando de rollback. Como eu disse anteriormente, o comando de rollback ele é responsável por desfazer alterações que fizemos numa tabela do banco, certo? No nosso caso, inserimos um vendedor com o nome teste e o sobrenome teste1. Quando eu clicar em rollback, ele termina a transação e volta às alterações feitas. Quando damos um novo select no vendedor, ele continua com 10 registros, ou seja, iniciei a transação, mas não terminei
executando o que eu queria, certo? Vamos executar novamente o BeginTran com insert. Damos um novo select na tabela de vendedor. Ele cria um novo registro, certo? E agora vamos dar o commit. O commit, o que ele faz? Ele grava, ele termina a transação e insere esse novo valor no banco, certo? Executa o commit. Ele terminou a transação e gravou os dados na tabela. Quando eu for dar um select, o vendedor com código 12, nome teste e sobrenome teste1, certo? Se eu der o commit novamente, ele vai falar o commit transaction não está respondendo um begin transaction, ou seja, ele precisa de que uma transação seja iniciada para ele poder finalizá-la, certo? Aqui temos agora 11 registros, ok? 11 linhas. 11 linhas, como vocês podem ver aqui no canto. E agora vamos executar o comando update. Funciona da mesma maneira do insert, certo? Aqui vamos dar vamos iniciar uma transação onde vamos mudar o nome do vendedor de teste1 para nome da pessoa e o sobrenome para sobrenome da pessoa, certo? Onde o código do vendedor foi igual a 12, que é o novo valor inserido por nós, certo? Eu dou o BeginTran, ele atualiza uma linha, damos um select na tabela de vendedor e percebemos que o registro 12, que tinha o nome teste1 e o sobrenome teste1, ficou agora com o nome da pessoa e sobrenome da pessoa. Mas como eu falei anteriormente, eu iniciei a transação, eu posso voltar o que eu fiz, dar um rollback, e quando der um novo select, as alterações continuam do modo original, certo? Inicia uma nova transação, como eu falei, se eu der um rollback novamente agora, ele vai reclamar que não tem uma transação iniciada, certo? Eu dou rollback, eu inicio a transação de atualização e agora eu dou o commit. Ele finaliza a transação e grava as alterações na tabela. Quando eu vou dar o select, nome da pessoa e sobrenome da pessoa. Se eu der um novo commit, transação precisa ser iniciada. E se eu der um rollback, o mesmo problema, a transação precisa ser iniciada. No momento que eu dei o commit, ele salvou automaticamente os valores no banco, certo? E agora vamos para o exemplo do delete. Fizemos o insert de um novo vendedor, a atualização desse novo vendedor, e agora vamos deletar. Da mesma maneira, vou deletar um vendedor onde o código foi igual a 12, que é o novo vendedor que inserimos, certo? Quando eu der esse comando, ele inicia uma transação, eu vou dar um select aqui, e vocês podem perceber que o vendedor 12 foi deletado. Mas eu agora posso voltar a alteração que eu fiz, que foi voltar a alteração de exclusão. Eu volto, ele finaliza a transação e volta aos valores originais. E quando der um novo select, o vendedor 12 vai estar lá novamente, certo? Vamos deletar o vendedor 12 novamente, iniciar uma transação. E agora damos o comando commit. O que ele fez agora? Ele deletou e salvou essa
essa exclusão no banco. Quando vamos dar o select, o vendedor 12 não existe mais, certo? Em muitas empresas é sempre recomendável iniciar uma transação, porque às vezes você precisa mudar um valor muito importante e se você botou errado pode causar dados inconsistentes e às vezes problemas maiores, certo? Sempre quando eu faço algum processo de atualização, de remoção ou de inserção, botamos o Begintran, que é o recomendado, certo, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Foi bem curta, esse assunto é pequeno mesmo. Venho pedir desculpas também por ter demorado a postar as aulas, porque eu estava em período de prova na faculdade. Agora que eu estou de férias, vou ter mais tempo. E até a próxima aula, pessoal. Muito obrigado aí e até mais.